2 Timóteo, capítulo 2, os primeiros 5 versículos. E a partir deste texto, eu gostaria de trazer a mensagem desta noite. Durante o seu ministério na terra, o Senhor Jesus, ele chamou e ordenou os 12. Os 12 eram, como são referenciados no Novo Testamento, após a ressurreição de Cristo, os apóstolos, que ele chamou e encarregou. E é interessante que, se você olhar comigo lá em Marcos capítulo 3, e realmente é Marcos capítulo 3 agora, e no versículo 14, tem a referência a esses 12 e o motivo pelo qual Jesus os chamou. Marcos 3, versículo 14, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então o apóstolo Marcos aqui está relatando como 12 foram chamados para duas coisas. Uma, para que estivessem com ele, e a segunda coisa, para que os mandasse a pregar. Veja bem que ele não chamou essas pessoas, esses 12, para enriquecê-los, para curá-los, para arrumar marido ou esposa para eles, para obter emprego, fazer eles felizes, resolver seus problemas, abençoar suas famílias, comprar um carro novo, uma casa de praia, jet ski, lancha. Ele chamou os 12 para que estivesse com ele, e para que pregassem. Foi esse o motivo para o qual ele chamou. Agora veja bem, Deus pode fazer tudo isso e muito mais. Deus pode enriquecer, Deus pode abençoar, Deus pode arrumar marido, esposa, arrumou até uma para o Júnior aqui, não sei como, mas conseguiu, né? Fez alguma coisa na outra vida, não sei, mas... então, Deus pode fazer tudo isso e muito mais, mas não é esse o motivo principal pelo qual Deus nos chama e nos convoca. Deus não nos chamou apenas e tão somente para nos livrar e tirar do inferno, apesar que Ele faz isso. Glória a Deus, aleluia. Mas o motivo que Ele nos chama é para estar com Ele e para que façamos a obra que Ele tem para nós. Aqui no caso dos 12, é para que pregassem. Mas antes que pudessem ser enviados para pregar, eles precisavam que passar tempo com Jesus. É o que fala o texto. Nomeou 12 para que estivessem com Ele. Só depois que estiveram com Ele é que eles puderam então ser mandados a pregar. Aquele pequeno bando de homens foi o início da primeira igreja. A primeira igreja, pastor, qual foi a primeira igreja? Foi lá em Atos 12, em Jerusalém, quando... Não, aquilo não foi a primeira igreja. A primeira igreja, quem fundou foi Jesus Cristo. O Filho de Deus, Ele fundou a primeira igreja. Não era uma igreja que tinha uma sede, uma placa na frente, não tinha um endereço, mas era uma igreja que era viajante, itinerante, ficava de um canto para o outro, mas era uma igreja. O que caracteriza uma igreja é que eram pessoas salvas, batizadas e chamadas, convocadas, e serviam e aprendiam, e se encaixa perfeitamente no que era aquela comunidade deles. Era uma igreja, só não tinha uma sede. Mas uma sede não é necessário para que tenha uma igreja. Então, aquela primeira igreja a que Jesus começou foi iniciada por Cristo, e Cristo tinha os olhos no mundo. Quando ele começou aquela primeira igreja local, lá 3.000 e tantos anos atrás, ele tinha em mente o mundo hoje, ele tinha em mente esta igreja e tantas outras igrejas, e ele tinha em mente a obra que seria feita a partir daquela primeira igreja. Igrejas locais que vão alcançar o mundo para ele. E antes de retornar para o céu, Jesus nos deu então a grande comissão. Foi mais precisamente para aquela igreja que ele iniciou, mas era daquela igreja que foi então repercutindo e replicando a grande comissão. Em Mateus 28, versículo 18, nós temos essa grande comissão, quando diz assim, que Jesus disse no versículo 18: e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos. Marque bem essa palavra, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E assim termina
o versículo 20. Então, quais eram as ordens, as últimas ordens que Jesus deu para os seus? Número 1, ele mandou ir. Número 2, ele mandou fazer discípulos. Número 3, ele mandou batizar. E número 4, ele mandou ensinar. Mas note bem que desses quatro ordens, 3 são necessárias para fazer a ordem principal. 3 são as coadjuvantes para o prato principal, digamos assim. O prato principal aqui é fazer discípulos. Fazer discípulos. E como é que você faz discípulos? Número 1, você vai e você prega o evangelho. Depois você batiza e você ensina. E daqueles que você foi, alcançou, batizou e ensinou, você vai então ter dentre desses os discípulos. Mas a ordem principal era justamente fazer discípulos. E fazer discípulo é a nossa meta, fazer discípulo é o nosso alvo, fazer discípulos é aquilo que Jesus tinha em mente. Ele formou seus discípulos e aqui ele manda os seus discípulos que ele formou sair e fazer a mesma coisa. Ele falou, eu fui a vocês, eu chamei vocês, eu treinei vocês, agora vocês saem e façam a mesma coisa. E essa é a mesma ordem que nós temos. Nós fomos alcançados, então agora nós devemos fazer e replicar e fazer novos discípulos. E o que nós temos aqui é o escopo do mandamento, que é bastante amplo. Nós vimos aqui no versículo 19, ide, fazei discípulos de todas as nações. Como é que nós vamos fazer discípulos de todas as nações? Indo para todas as nações. E nós temos Marcos 16, e versículo 15, onde fala, e disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então o escopo é todo o mundo, não é só uma questão de a gente alcançar o Tabuleiro, o Maceió, o Alagoas, o Nordeste, o Brasil, a América do Sul, é o mundo inteiro. O escopo do mandamento é fazer discípulos de todas as nações, do mundo inteiro. Atos 1:18, mais uma vez, Jesus dando ordens finais, aqui ele já é morto, ressurreto, versículo 8 de Atos 1, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, mais uma vez, o escopo é toda criatura, confins da terra, todo mundo, todas as nações. É o escopo desse grande mandamento. E aqui, voltando para o nosso texto, em 2 Timóteo 2, e versículo 2, Paulo está tratando deste assunto com Timóteo. Ele está tratando do assunto de fazer discípulos. Timóteo era um discípulo que foi feito, digamos assim, treinado, preparado por Paulo. Paulo havia levado a Cristo, havia o treinado. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, olha, o que eu fiz com você, agora você tem que fazer. E ele diz no versículo 2, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Por que Timóteo ouviu? Porque Paulo falou, Paulo ensinou. Confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Para que haja discípulos, em qualquer lugar, em qualquer época. O ingrediente central, principal, é o que nós lemos aqui no versículo 2 de 2 Timóteo 2. Confiam a homens fiéis que sejam idôneos. Homens fiéis que sejam idôneos. Deus quer que nós sejamos fiéis e idôneos. E o tema desta noite é, o que é que Deus quer que sejamos? O que é que Deus quer que sejamos? Deus quer que sejamos, eu já dei a resposta, fiéis e idôneos. Sem homens e mulheres idôneos e fiéis, não há discípulos. E sem discípulos, a obra de Deus atola, não anda. Então Deus quer que cada um de nós sejamos fiéis e cada um de nós sejamos idôneos. A palavra fiel se refere a alguém que é leal à causa de Cristo, mas também alguém que demonstra fé.
Alguém fiel é alguém que não só tem uma fé de palavras, mas uma fé de ação. Alguém que não só fala sobre a fé, mas que faz. Não alguém que tem uma fé teórica e acadêmica e fala muito a respeito, mas na prática não existe. Isso não é alguém fiel. De nada adianta nós nos orgulharmos e temos a sã doutrina, e nós temos as verdadeiras, e temos a Bíblia correta. Sim, do que adianta isso se nós não vamos viver isso, minha gente? Do que adianta nós temos a palavra de Deus se nós não vivemos a palavra de Deus? Então Deus quer que sejamos fiéis, tanto no sentido de sermos leais à causa dele, mas sermos fiéis e obedientes à sua palavra. A outra palavra, idôneo, é uma palavra interessante, significa capaz, honesto e sincero. Mais uma vez, sincero, não hipócrita, não alguém que só tem a fachada, mas que seja realmente, completamente envolvido, e capaz, de honesto e sincero. Então Deus quer que nós sejamos fiéis, Deus quer que nós sejamos idôneos. Por quê? Porque Cristo morreu pela igreja. Nós só podemos ter igreja batista metropolitana hoje, ou qualquer outra igreja no mundo, porque Jesus Cristo morreu na cruz para que isso ocorresse. E em troca, Deus pede e espera que nós sejamos idôneos e fiéis. Mas não só por isso, como se não fosse o bastante, mas é porque através de igrejas locais como essa, é que o mundo vai ser alcançado. Foi como igrejas locais como essa que nós fomos alcançados. Então nós precisamos ser fiéis e nós precisamos ser idôneos. Então a chave para saber o que Deus quer que sejamos é ser idôneo, é ser fiel. Muita gente busca ser um bom pai, muita gente busca ser um bom esposo. Tivemos semana passada a reunião dos casais, onde nós falamos sobre essa questão, e todo mundo, eu quero ser um bom filho, eu quero ser um bom esposo, uma boa esposa, eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, um bom patrão, um bom cristão, eu quero ser um bom... Você pode ser um bom qualquer coisa se você for fiel e idôneo. Se eu e você formos fiéis e idôneos, nós vamos ser bons pais, mães, filhos, funcionários, patrões, irmão, colega, vamos ser melhor. Se concentrarmos em sermos fiéis e idôneos. Então eu quero hoje, a partir daqui, ver algumas características de pessoas fiéis e idôneas, para que nós possamos então comparar e emular estas coisas em nossas vidas. Abra suas Bíblias comigo para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 e versículo 31. E foi esse o versículo que leram errado antes. Mateus 6,31, Deus quer certas coisas de nós. Deus quer que sejamos idôneos, Deus quer que sejamos fiéis. E para esse fim, Deus quer que nós o coloquemos no lugar certo. Se você quer ser idôneo e fiel, então nós temos que colocar Deus no lugar certo. Mateus 6,31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de tais coisas, de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Se você quer ter Deus em primeiro lugar, então você precisa aprender a descansar nele. A descansar nele. É interessante que fala aqui, na metade do versículo 32, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe dessas coisas. Jesus falou, Deus sabe que você vai precisar, do que você vai precisar. Para que você está inquieto? Ele sabe. Ele conhece o seu levantar, o seu deitar, ele sabe as suas necessidades, ele sabe o que você precisa. De certo, com certeza. Então, quando nós somos fiéis e nós somos idôneos, e nós confiamos em Deus, colocando em primeiro lugar, sabe o que acontece? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe quem não faz isso?
as pessoas do mundo. Não é isso que fala aqui no versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. O contexto dos gentios aqui está falando sobre o mundo perdido. Então Jesus falou, olha, o mundo perdido, eles correm para cá e para lá, se preocupados o que vão comer, o que vão vestir, onde vão dormir, o que vão... Eles fazem isso, vocês não. Vocês confiam em Deus. Agora, note, isso aqui não é um convite para irresponsabilidade e preguiça. Pastor, eu vou ficar aqui sentado e Deus vai pagar minhas contas, milagrosamente, Deus vai pagar... Não é isso. Mas é uma questão de confiança. Uma questão de descansar. Não é para ser irresponsável, preguiçoso, negligente. Mas é para descansar em Deus. E Deus quer que nós coloquemos a Ele em primeiro lugar. Por que Deus quer ser colocado em primeiro lugar? Ele é por acaso caprichoso? Ele é por acaso, ele está se achando o máximo? Bom, para começar, Ele é o máximo, amém? Deus é o máximo. Ele é digno de ser o primeiro lugar em tudo. Mas vai muito mais além disso. Ele faz isso para o nosso bem. Ele faz isso para o nosso bem. Ele quer que nós coloquemos Ele em primeiro lugar para o nosso próprio bem. Se você não está direitinho, não são muitas as vezes que a Bíblia manda que nós busquemos alguma coisa. Você pode ver, não tem muito lugar na Bíblia que diga busque. Não. Agora aqui está dizendo, buscai primeiro duas coisas, o reino de Deus e a sua justiça. Então se vamos buscar, não vamos ficar buscando o que eu vou comer, onde eu vou dormir, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer. Busque primeiro a justiça e o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Note que é o tempo passivo, vos serão. Deus vai acrescentar essas coisas, Deus vai suprir essas coisas, se a gente colocar Ele em primeiro lugar. E é triste, quando a gente vê o povo de Deus fazendo o que o mundo faz, em qualquer área. Não existe coisa mais deprimente, mais triste, mais infeliz, é a maior travestia, um povo comprado, um povo remido, um povo chamado para um real sacerdócio, vivendo, se comportando, agindo, pensando igual ao mundo. Lá no céu, o coração de Deus está quebrado e o diabo está assim, ó. Batendo palma para você e eu. Muito bem. É isso que eu queria. Vocês estão fazendo algo que eu não posso fazer. Entenda, o diabo não tem como atingir Deus. Satanás não tem influência sobre Deus. Mas ele sabe que Deus nos ama. Ele sabe que Deus nos ama tanto, 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 que Ele mesmo desceu do céu e morreu na cruz por nós. Isso é o tanto que Deus nos ama. E se eu conseguir fazer com que essas pessoas que Deus tanto ama e que Deus tanto investiu, o decepcionem. Eu posso então sim causar tristeza no coração de Deus. Nós somos o canal pelo qual o diabo pode alcançar e afetar a Deus. A Bíblia fala que quando um pecador vê arrependimento, o que na presença de Deus? Regozijo, alegria. E o que você acha quando é o oposto? Quando é um pecador que não se arrependeu, mas o pecador que está deitando e rolando na lama, pintando e bordando, arrastando o nome e o testemunho dele no lixo. Você acha que há júbilo e louvor? Não, tem o oposto, existe tristeza. Você traz tristeza e decepção. Eu levo tristeza e decepção aos átrios celestiais. O diabo sabe disso. Então ele usa justamente essa questão aqui, de colocar Deus em segundo lugar. Então Deus merece sim. A nossa vocação, a nossa profissão, jamais deve ser o foco da nossa existência na Terra. Fazer dinheiro, conseguir diplomas e conseguir comprar coisas e juntar coisas, isso não é o foco. Por mais nobre que seja. Não, porque eu vou descobrir a cura para o câncer. Bom, novidade, foi descoberta faz tempo. Só estão escondendo porque não dá grana se esconder. Mas entenda, eu vou descobrir a cura para isso, eu vou descobrir a cura para aquilo. Eu vou cuidar, por mais nobre que seja a sua vocação, e venhamos cá entre nós, são poucas as pessoas que têm vocação tão exaltada.
O mais importante é buscar primeiro o reino de Deus. Não é buscar dinheiro, não é buscar ouro nem prata, não é buscar ser um engenheiro, um advogado, um médico, um cientista, não é você ter uma promoção no seu trabalho. Isso é secundário, terciário. Por quê? Porque é temporal, gente. Em alguns poucos anos, tudo isso vai ficar para trás. Nada que fizermos, juntarmos aqui na terra, vai permanecer. Eu sei que quando nós somos jovens como eu, a gente pensa que, tem muitos anos. Gente, você não sabe, amanhã você pode estar na presença de Deus, dando conta da sua vida. Amanhã, esta noite. Então não adianta se você tem 10 anos, 20 anos, 50 anos, 80 anos, qualquer um de nós podemos estar a qualquer instante na presença de Deus. Ninguém sabe se nós temos mais 1 minuto de vida, ou mais uma década de vida, ou mais 50 anos de vida. Ninguém sabe nada. E que pena chegar lá no céu, que pena chegar no tribunal de Cristo e colocar o que nós juntamos para ser provado pelo fogo e foi tudo queimado, porque foi tudo madeira, palha e feno. Não tinha nada pedra preciosa, nada de prata, nada de ouro. Não, perdeu-se, foi tudo. Aí nós vamos ver. Mas aí será tarde. Então veja hoje. A nossa vocação não é importante. O quanto nós fazemos, o quanto nós juntamos, isso não é importante. Mais uma vez, eu não estou dizendo, então, sai rasgando dinheiro, não estudo, não trabalho. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o nosso foco é o reino de Deus e a sua justiça. E o homem idôneo, ele escolhe o que é certo para investir a sua vida. O homem idôneo e fiel, ele sabe aonde investir a sua vida. 15 anos atrás, eu saí da Inglaterra. Gente, eu tinha carro, casa, emprego bom, emprego muito bom, igreja boa, tinha ministério na igreja, pregava quando o pastor não estava lá, eu que preenchia para o pastor, pregava para o culto infantil, liderava um grupo de evangelização, ensinava escola dominical de adultos, um monte de coisa, vida no ministério. Meu trabalho, viajava no mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro me ligando, tendo dúvida, fazendo perguntas, e às vezes eu tinha que ir para cá, ia para lá e vinha, voltava, mas sabe uma coisa? Aquilo não era nada. Todas as vantagens corporativas de cartão de crédito. Eu tinha um cartão de crédito sem limite para gastar à vontade. Eita, que maravilha. Era só passar tim. Você vê, 15 anos atrás eu tinha um telefone celular que podia fazer chamada no mundo inteiro. 15 anos atrás. Isso antes do WhatsApp, antes do Skype. Telefone que eu podia estar nos Estados Unidos, ligava para a Inglaterra, falava com a minha esposa. Oi, tudo bem? Como é que vai? Eu não pagava nada. Computador. Maior mordomia, gente. Viajei literalmente para os 4 cantos da terra. Fui para o Japão, Arábia Saudita, Israel, todos os países da Europa. Fui, bati o mundo inteiro. Só que foi o que eu fiz. Eu falei, eu quero pedir demissão. A diretora da filial de Londres, falou, não. Você quer o quê? Você quer promoção? Você quer mais dinheiro? Você quer relocar para um outro país? O que você quiser a gente faz. Eu falei, não. Eu vou sair. Aí você pergunta, sim, para você sair, você fez o quê? Bom, eu saí, passei a ter salário zero. Não tinha lugar fixo para morar. Tínhamos um van, um trailer atrás, carregar nossas bugigangas. E lá fomos nós, a irmã Simone, Gabriela e Michele, batendo pé para os Estados Unidos, sem ter lugar certo, sem ter residência. Qual é o seu endereço? O que é isso, endereço? Com 6 meses eu não tinha endereço. Até depois de 6 meses, tínhamos um endereço. Mas batemos, costa leste, oeste, norte e sul. Sem saber o dia de amanhã. Sabe quando eu morri de fome? Saímos da Inglaterra com 6 malas. Chegamos no Brasil com um container, gente. Sabe o que é isso? Buscar primeiro o reino de Deus. E o resto das coisas vos serão acrescentadas. Muitos anos atrás, tinha um apartamento, e por causa do reino de Deus, eu vendi o apartamento, a grande perda. Levei prejuízo. Vocês conhecem minha casa? Sabe quanto que eu paguei por ela? 0. Sabe o que me deu?
Deus. Gente, eu estou lhe dizendo, buscai primeiro o reino de Deus. Se eu fosse preocupar, não, minha casa não, meu emprego não, minhas economias. Se eu fizesse isso, pessoal, você quer buscar? Então busque. Agora, se quer que eu busque, então você busca o meu reino, que eu busco o céu. Se eu tomo conta dos meus negócios, que eu tomo conta do céu. E foi isso que eu fiz. E quando nós fazemos isso, gente, Deus vai tomar conta de você. Agora é o seguinte, Deus é minha testemunha. Eu não fiz nada disso pensando em retorno. Eu vim para o Brasil pensando que eu mais nunca ia comprar uma casa, morar de lugar para o resto da minha vida. Eu fui para os Estados Unidos sem saber como que... Eu fui sem expectativa nenhuma. E Deus excedeu muito mais e além do que eu possa imaginar, de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Gente, traz essa palavra aqui. Ela é verdade. Ela é verdade. E Deus enxerga as intenções do coração. Então não adianta a pessoa chegar lá, como muitos fazem, bom, Deus, eu vou dar aqui, ó, mas eu quero o dobro aqui, viu? E vê se não demora que eu estou com pressa. Bom, essa atitude, você não vai ter nada de Deus. Mas busque primeiro o reino de Deus. Então Deus quer pessoas o quê? Fiéis e idôneas. E a pessoa fiel e idônea sabe colocar Deus em primeiro lugar. Vamos voltar para 2 Timóteo capítulo 2 rapidinho, que vocês querem ir para casa hoje, né? Então, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Gente, nós estamos numa guerra. Se você não percebeu isso, acorda, nós estamos numa guerra. E se você é salvo, você foi alistado. Oh, eu não sabia, fique sabendo. Eu não gosto, fique gostando, porque você está. Quando o país entra em guerra, todo jovem, todo homem de idade hábil era convocado para entrar no exército. Ah, não quero, não vou, estou ocupado. Então vai preso, escolha. E dependendo do país, você é preso e fuzilado, nem sempre nessa ordem. Estamos em guerra. Então, o homem fiel e idôneo, ele está disposto a pagar o preço necessário. E Deus quer que nós estejamos dispostos a pagar o preço necessário. Uma vez que nós atrelamos o que é eterno ao nosso dia a dia, então Deus está querendo que a gente compare a nossa situação com a de um soldado. Sofre as aflições. Soldado na guerra tem aflição. Está longe de casa, não está comendo com sua família, não está comendo a comida predileta, não tem conforto. Sofre tu, pois, como bom soldado de Cristo. E é possível que essas decisões de colocar Deus primeiro, é possível que elas vão gerar atrito em sua vida e na minha vida. É possível. 2 Coríntios 7:5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, Paulo falando. Veja bem, Paulo estava fazendo a vontade de Deus. Paulo foi para a Macedônia, para a Grécia, fazer a vontade de Deus. E ele fala aqui, ó, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso nenhum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. Por fora combates, temores por dentro. Então você vai ter essas duas frontes de batalha. Você vai ter essas duas dimensões. Por fora, os combates podem vir de famílias, amigos. Eu lembro, quando eu saí da Inglaterra, tinha gente da minha igreja, da minha família, que falou, você é doido, maluco. Me chamavam de irresponsável, você tem duas meninas pequenas, vai tirar elas da escola, o que será delas? Eu falei, Deus vai resolver. Você é irresponsável. Eu vejo minhas filhas hoje, estão fazendo muito melhor do que os filhos de algumas pessoas que disseram isso para mim. Interessante. Eu vejo minhas filhas hoje e eu vejo o filho de algumas pessoas que na época disseram isso para mim. Vamos comparar. E eu dou glória a Deus, não é glória a mim não, gente. É apesar de mim, não é por causa de mim, é apesar de mim. Sabe por quê? Porque Deus abençoa. Deus faz o impossível, Deus faz aquilo que nós não fazemos, Ele faz. Mas para quem é fiel, a quem está disposto a pagar o preço. Quem está disposto
a ser fiel e idôneo. Por dentro, temores. Você acha que nesse tempo todo não teve nenhuma ocasião que eu parei, botei a mão na cabeça e falei assim, o que eu estou fazendo? Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou saindo de uma situação, humanamente falando, muitos venderiam a própria mãe para ter metade do que eu tenho aqui, e eu estou jogando tudo fora. Então, você não está jogando nada fora. Você está dando para mim. Você está enterrando, mas aqui vai brotar. Eu não estou falando de dinheiro, coisa material não, gente. Não estou me referindo a isso não. Mas daqui vai brotar. Mas por dentro tinham temores. Por dentro vieram dúvidas. Eu contei a história. Se não bastasse isso, quando eu vim aqui visitar, era abril de 2014. Não, 2014. De 2004. Errei por 10 anos, calma aí. Eu e o pastor Cox estamos aqui, ficamos em frente àquelas portões. Ela vende e aluga. Eu fiz uma oferta neste então galpão. Uma oferta de boca. Vocês conhecem a história? Eu falei, era um rapaz aqui, não sei se mora aqui ainda, o seu Zito. Você segura 2 semanas, não virá para ninguém, que em 2 semanas eu mando 10% do valor que você está pedindo. Tá certo? Ele estava reformando aqui e falou, em 2 semanas é o tempo que vou precisar para acabar de pintar. Se o maluco aí conseguir dinheiro, beleza. Se não conseguir, eu não pedi nada. Aí eu falei, depois de mais 2 meses, eu mando os 90% que falta. E se eu não mandar o dinheiro, você fica com o depósito e pronto, acabou a história. Gente, eu não tinha um tostão. Sabe o que Deus fez? Em 2 semanas levantamos o depósito. E depois em 2 meses levantamos o resto. Quer dizer, levantamos não, ele levantou. Pessoas do mundo inteiro começaram a mandar dinheiro. A gente conseguiu comprar isso aqui em 2 meses. Quando chegamos aqui, 1 ano depois, estava pago e adquirido o galpão. Não tinha, era um galpão vazio, tudo bem, mas está pago, tínhamos uma sede, gente. A igreja nova, na sombra. Falei, gente, irmãos, olhem, estamos precisando começar uma igreja nova, queremos comprar, são 2 casas, e assim, assado. O pastor de missões da primeira igreja batista de Hammond me liga. Irmão Túlio, tudo bem? Beleza, como é que você está? Tudo bem. Olha, a gente recebeu a sua carta. Estamos mandando dinheiro. Quanto? Tudo. Você como? Tudo. Estou mandando tudo. Você não pediu, acho que foi 15 mil. Está na sua conta. Sabe quem fez isso? Não fui eu. Foi Deus. Sabe, eu não sei, mas eu só comecei 2 igrejas na minha vida. Essa e aquela. E ambas a gente já comprou e pagou pela sede antes de ter o primeiro culto, gente. Mais das igrejas não começam assim, não. Eles têm que alugar uma coisa, reunir. E não tem errado com isso. Nossa igreja na Inglaterra, o tempo todo que eu estava lá, a gente se reunia no salão comunitário alugado. Não tem nada de errado com isso. Tanto igreja quanto essa. Mas o que eu estou dizendo é que Deus é fiel, gente. Coloque ele primeiro e esteja disposto a pagar o preço. Por fora, combates, temores por dentro. Um bom soldado está pronto e disposto a qualquer momento, qualquer preço. É isso que Deus quer que nós sejamos. Olhe para Tiago capítulo 1, rapidamente. Tiago 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquece disso, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Deus quer que nós amemos a sua palavra. Você ama a palavra de Deus? Porque se você ama a palavra de Deus, você não vai ser só ouvinte, você vai ser um cumpridor, um fazedor. Eu já falei isso, vou falar muitas outras vezes. Amar não é um sentimento, amar é ação.
E aqui está dizendo, se o seu amor é só ouvir e não cumprir, não adianta nada. Você tem que ouvir e fazer. Ouvir e cumprir. É nisso que nós sabemos se nós amamos ou não. E aqui, Tiago fala, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Aí ele diz, enganando-vos a vós mesmos. Você está se enganando. Se você ouve e faz tudo ao contrário pelo avesso, não se engane não. Não se engane. Porque ninguém está sendo enganado, você está se enganando. Não se engane. Se formos fiéis e idôneos, nós seremos cumpridores. A palavra de Deus terá prioridade diária e será algo ativo, algo vivo, algo frutífero, que transforma as nossas vidas. Versículo 25, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Muita gente pensa que seguir a lei de Deus, seguir a palavra de Deus, não é liberdade. Eles pensam fazer o que Deus manda, isso é ser preso, isso é ficar... Não. Jesus falou que se você serve ao pecado, você é escravo do pecado. A palavra de Deus vem nos libertar do pecado. Agora o diabo nos engana e fala, quando você peca, é quando você está livre. Gente, isso é engano. O diabo é mentiroso, é o pai da mentira, e nesse do engano, ele quer que eu e você pensamos que quando pecamos, estamos livres. Não, quando pecamos, estamos mais amarrados, escravizados, enjaulados, enrolados, do que possamos sequer imaginar. Agora, quando nós cumprimos a palavra de Deus, e nós atentamos para a perfeita lei da liberdade, nós estamos livres. As correntes do pecado são quebradas pela palavra de Deus. Aí você está livre, aí eu estou livre. O diabo muda. Não, você só está livre quando você está deitando e rolando na lama do pecado. Aí você está livre. Aí você está numa nice, aí você está numa boa, aí você está vivendo. Não caia na conversa do diabo. Deus quer pessoas idôneas e fiéis. Pessoas que colocam Deus em primeiro lugar. Pessoas que estão dispostas a pagar o preço necessário. Pessoas que amam e vivem a sua palavra. E por último, vamos para Mateus 20, rapidamente. O último ponto esta noite. Deus quer que sejamos servos. Servos. Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está aqui ensinando sobre a importância de servir aos outros, de ser um servo. Jesus viveu e deu a sua vida como exemplo disso, como exemplo. 28, versículo 28. Bem como o Filho do Homem, ou seja, bem como eu, Jesus falando. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você vem para a igreja, você vem para servir ou para ser servido? Nas suas amizades, você tem amizade para servir ou para ser servido? No seu casamento, você estará para servir o seu cônjuge ou para ser servido pelo seu cônjuge? Nos seus relacionamentos mais variados que seja, de negócios, pessoais, você está lá para servir ou para ser servido? Você entra para tomar do buffet ou para colocar no buffet? Hoje de manhã tivemos café da manhã. A primeira etapa foram as irmãs e o pastor, claro, eu coloquei a colherzinha do chá, do café, eu coloquei lá mesmo. Mas duas etapas. Uma, a mesa ela é colocada. Vem as frutas,
A melancia, o abacaxi, o melão, depois veio a tapioca, veio o cuscuz, veio o charque, veio o ovo, veio o... Vamos parar por aqui, dando fome. Mas veja bem, algumas pessoas vieram para colocar. Muitos contribuíram. Muitos irmãos e irmãs trouxeram isso e aquilo. Cada um traz alguma coisa. E todos nós nos servimos. Um relacionamento saudável tem ambas as coisas. Então, veja, eu vi hoje a irmã Teresa chegando com um pratão cheio de tapioca. Mas a irmã não comeu só tapioca, não é verdade? Eu vi outra irmã trazendo um prato de, eu não lembro o que é, me lembro da irmã, eu estou inventando, mas eu vi. Mas eu também, todos nós fizemos um prato variado com várias coisas. Cada um trouxe uma coisa, mas todos saímos com uma diversidade de coisas. Um relacionamento saudável numa igreja, não é bom você estar na igreja só para tomar e também não só para servir. Você tem que ter os dois. Você tem que ser abençoado e também abençoar. O problema é que hoje em dia ninguém quer ser servo, todo mundo quer ser cacique, todo mundo quer ser, ninguém quer ser índio mais. Todo mundo quer ser general, ninguém quer ser soldado. Chegou a tal ponto que tem igrejas por aí que todo mundo tem um cargo na igreja, é impressionante. Todo mundo tem um cargo. Por quê? Porque senão a pessoa sai da igreja. Então todo mundo tem um cargo. Você é o assistente, diretor da pessoa que planeja, do que pensa que vai fazer ano que vem. Pronto. Cargo. Beleza. Eu tenho cargo. Aí todo mundo tem cargo. Porque se não tiver cargo, não fica na igreja. Porque eu vou ser só um simples membro. Gente, não existe só simples membro. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Não é de simples ou mero sobre isso. E quiseram que todo mundo na igreja fizesse alguma coisa, a questão não é essa. A questão é que ninguém quer ser nada abaixo do general. É general para cima, para mim. Qualquer coisa abaixo para mim, eu não estou nem interessado. Nem me venha falar. Jesus falou, vou ler aqui as palavras de Cristo. Será assim entre vós, todo aquele que quiser entre vós fazer esse grande, seja vosso serviçal. Quer ser grande? Então sirva. Abra a porta, fecha a porta, abre a igreja, fecha a igreja, sirva o chá, limpe as talheres, coloque a mesa, tire a mesa, coloque a cadeira, tira a cadeira. Opere a câmera, opere o som. Ensaio pro... Gente, ó, coisa não falta, mas problema, eu quero ser diretor do coral. Você toca instrumento? Não. Entende música? Não. Sabe cantar? Não. Qual é, meu? Tem igreja que você vai, sobe um canto especial para cantar, a pessoa não ensaiou uma vez na vida, não sabe cantar, não sabe nem que música é aquela. Aliás, eu só vim na igreja porque eu estou escolhendo para cantar hoje, se não tivesse eu nem vinha. Ah, sobe lá em cima é aquele vexame. Fazer tudo com ordem e decência para a glória de Deus. Gente, não precisa cantar aqui, ter uma voz de ópera, como o pastor tem, não precisa disso não. Mas tem que ter ordem e decência. O bom servo reconhece a importância do mestre. Em João 15, versículo 5, Jesus falou, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se nós não estivermos em Cristo, em comunhão com Cristo, sabe o que nós vamos fazer? Nada. Você pode até tentar, mas não vai dar em nada. Então, o bom servo, o servo idôneo e fiel, ele reconhece a importância do mestre, a importância da videira, a importância de Cristo. Ele não tem uma atitude de independência. Você não vê a vara dizendo, ô videira, me larga que eu vou dar uva sozinho. Não. Ele precisa estar conectado, ligado, em comunhão. Aí dá fruto. Estar em Cristo não é vir bater ponto na igreja aqui. Bom, vim para a igreja, essa semana estou bom. Isso não está em Cristo. Isso não está em comunhão com Cristo. 1 João capítulo 4. O bom servo, além de não ter uma atitude independente, o bom servo,
ama as pessoas porque Jesus amava as pessoas. 1 João 4,10. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ser cristão é ser como Cristo. E Cristo amou as pessoas. Então nós devemos amar as pessoas. Essa deve ser a marca patente do crente. Amar as pessoas. Não é muito comum hoje em dia. Um crente que ama as pessoas? Nossa, eu conheço um que xinga, condena, ofende. Ame. 1 João 4,20. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Raciocínio perfeito. Como é que você fala que ama a Deus se você nunca viu, mas o irmão está à sua frente, esse você não ama? A Bíblia chama a pessoa que fala assim, sabe o quê? Mentiroso. Não fui eu, é a Bíblia. Mentiroso. Deixa eu encerrar com isso daqui. Deus quer que sejamos fiéis e idôneos. Deus quer que coloquemos em primeiro lugar. Deus quer que sejamos dispostos a pagar o preço. Deus quer que nós amamos e aplicamos a sua palavra. E Deus quer que nós servimos ao próximo. A cada dia, com cada oportunidade. E se nós formos o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos, então nós vamos ser usados por eles e nós vamos ser abençoados por ele. E ele encontrará um povo. Então vamos decidir aqui e agora ser aquilo que Deus quer que sejamos, fiéis e idôneos. E oremos. Pai amado, obrigado.